Olá, você está no programa aqui do Observatório de Histórias em Quadrinhos da USP. Se você gosta dos nossos trabalhos, não esqueça de se inscrever no nosso canal, acessar o sininho aí para receber as notificações. Eu sou Selby Pegoraro, jornalista e pesquisador, e tenho a honra de estar aqui comigo o professor Roberto Elísio dos Santos, que vai falar para a gente sobre as novidades aí dos quadrinhos brasileiros. Tudo bem, professor Roberto? Tudo bem, Selby. Tudo bem? É Quais uma são as honra estar aqui. novas? As novas são que neste ano a gente teve assim uma abundância de lançamentos de quadrinhos, inclusive quadrinhos brasileiros, o que é muito bom, né? A gente tem, apesar de eles não receberem muito espaço na mídia, de não terem muita difusão, né? Nós temos assim boas publicações de quadrinhos brasileiros este ano. O que eu vou apresentar agora não é um ranking, não é o primeiro, o segundo, não. São graphic novels, álbuns de quadrinhos, livros de quadrinhos, que eles estão organizados em termos assim da minha leitura. Então, os primeiros são os que eu li um pouco mais de tempo, os últimos são os que eu li mais recentemente. E são bastante diferentes uns dos outros. Eu vou começar com um livro de quadrinhos, o Espetacular Meneghetti. O Meneghetti, ele existiu de verdade, ele era um ladrão e anarquista italiano, Gino Amleto Meneghetti. Nasceu na cidade de Pisa, na Itália, em 1878, emigrou para o Brasil na virada do século e morreu em São Paulo em 1976. Ele era um ladrão sofisticado, assaltava mansões dos ricos, roubava principalmente joias, e ele conseguia escapar, na maior parte das vezes, da polícia, correndo pelos telhados das casas na cidade. E isso fez com que a imprensa paulistana da época desse bastante espaço para essas fugas espetaculares do Meneghetti. O autor dessa história em quadrinhos usa o pseudônimo de Cashfire. O nome dele é Oscar Dimitri Rizzo Areias. Ele é designer, formado em publicidade e é quadrinista. Entre as obras que ele fez em quadrinhos estão Histórias para Não Dormir, Guia do Mulherengo da Galáxia e Smoking Mata. Aqui do lado direito da tela vocês podem ver o Smoking Mata, que na verdade é uma caixinha de cigarros. A gente abre e as tiras, são 16 tiras, elas estão enroladas como se fossem cigarrinhos. A gente vai desenrolando e lendo as tiras. Pode ler ao acaso ou pode ler numa sequência, porque elas são numeradas. A história é de um gangster que vai se vingar e matar quem o traiu. O nome Smoking Mata primeiro se refere àquela roupa mais elegante que a gente usa em festas, né? Tem até a gravatinha ali. Em segundo lugar, faz referência à ideia de que fumar mata. E, em terceiro lugar, se refere ao protagonista, o gangster das tiras, que o apelido dele é Smoking, justamente por ele usar esse tipo de roupa. O Espetacular Meneghetti foi lançado pelo Universo Guará e acompanha a vida desse gatuno, desse ladrão que desafiava a polícia. O prefácio foi feito pelo jornalista Heródoto Barbeiro e o pós-fácio pelo professor e quadrinista Luiz G. No final, ainda há uma galeria onde 18 artistas
fizeram desenhos com seus estilos próprios do protagonista. Vale lembrar ainda que há um curta-metragem de ficção chamado Dov'è Meneghetti? Onde está o Meneghetti, em italiano, realizado em 1989 pela diretora Eliane Fonseca, e que, de uma maneira bastante cômica, mostra as escapadas do Meneghetti, e os policiais atônitos atrás dele. Bom, agora eu vou falar das publicações do Maurício de Souza. Meu destaque vai para a graphic novel Chico Bento Verdade. Foi a 30ª graphic novel, Graphic MSP, né, um selo em que artistas nacionais de diferentes estilos reinterpretam os personagens do Maurício. Então, essa Graphic MSP Chico Bento Verdade, ela mostra o caipirinha, o Chico Bento, tentando provar para um homem cético que as lendas, os mitos do interior são verdadeiros. E com isso, o personagem quer preservar a cultura do interior do Brasil. Quem cuidou do roteiro e da arte foi o quadrinista Orlandelli, ele mesmo nascido no interior, na cidade de Bebedouro, em São Paulo, em 74. Ele é o criador da tira Violência Gratuita, que já foi publicada em forma de álbum. E eu quero ressaltar também a coleção Horácio Completo, que está sendo feita pela editora Pipoca e Nanquim, junto com a Maurício de Souza Produções. Esses livrões grandes, vão publicar todas as páginas dominicais estreladas pelo dinossaurinho Horácio, de 1963 até 1992. O Horácio ele surgiu uma tira do Piteco em 1961, mas ele passa a ser o protagonista das histórias em 1963, nas páginas do suplemento Folhinha de São Paulo, um suplemento infantil, que trazia, o Maurício fazia os passatempos e tinha uma página colorida por edição das histórias do Horácio. Vão ser 4 volumes que vão publicar todo o material desses suplementos infantis de quadrinhos. Está sendo feito todo um trabalho com as cores, para a recuperação dos originais. Mesmo o Maurício de Souza não tinha todas as edições da Folhinha de São Paulo, do Estadinho, com as histórias do Horácio. Então, foi também um trabalho de arqueologia, né, procurar as edições que estavam faltando, e aí o leitor vai ter essa obra completa ao longo de 4 volumes. E ainda tem uma caixa, né, para colocar essas 4 edições. Bom, agora vou falar do Manual do Minotauro, criação de Laerte Coutinho, todo mundo conhece, né? Laerte Coutinho nasceu em São Paulo em 1951. Depois, quando ele estava na USP, fazendo faculdade, ele lançou o fanzine Balão, em 72, junto com o quadrinista Luiz G. Nos anos 80, ele editou as revistas Pirata do Tietê e Striptease, da Circo Editorial, e também colaborou com outros títulos dessa editora, o Chiclete com Banana,
a revista Circo, e ele faz charges políticas e tiras para o jornal Folha de São Paulo. O Manual do Minotauro estava prometido há muito tempo, mas Laerte não conseguia fazer a edição das tiras, e finalmente a editora Companhia das Letras reuniu todo esse material num volume com mais de 400 páginas, que faz a compilação de tiras publicadas no jornal Folha de São Paulo de 2004 a 2015. Depois de desistir dos Piratas do Tietê, Laerte passou a publicar tiras que não tinham protagonistas recorrentes. Alguns apareciam, como a Dona Ruth, uma velhinha, a atriz Raquel, a Carla Feliz e o próprio Minotauro. Mas as tiras não dependiam desses personagens. Elas, muitas vezes, a maior parte delas não tem um personagem fixo, não tem um protagonista, tá? Alguém que seja nomeado, algum personagem seja nomeado. E o conteúdo dessas tiras, esse conteúdo não é necessariamente cômico. Alguns fazem a gente rir, né? Mas a preocupação de Laerte é principalmente fazer o leitor refletir sobre a condição humana, sobre a nossa sociedade, nosso tempo e sobre a sexualidade. A abordagem é poética e filosófica. Por isso eu recomendo a leitura mais espaçada desse volume do Manual do Minotauro. A gente vai lendo algumas páginas por vez e vai parando para pensar nesse conteúdo, nessa temática que essas tiras despertam, né, que essas tiras levam a essa reflexão. Na verdade, isso aqui é uma republicação, um trabalho do Lourenço Mutarelli, com outros artistas, chama O Astronauta ou Livre Associação de um Homem no Espaço. O Mutarelli nasceu em São Paulo em 64, começou a publicar quadrinhos em revistas alternativas, como Mil Perigos, no final da década de 80. Ele é autor da trilogia de Diomedes, que recebeu vários prêmios, tem edições de outros países, da graphic novel Transubstanciação, entre vários outros artistas, vários outros livros, quadrinhos, álbuns. E ele também é ator e escritor. Escreveu peças de teatro, escreveu romances. Esse álbum do Astronauta, ele é muito pertinente, porque o protagonista é um homem solitário e vive em isolamento no seu apartamento. E aí, dentro do seu apartamento, ele se veste como um astronauta e vai de um cômodo para outro, como se fosse um astronauta em uma nave ou numa estação espacial. E essa solidão, né, esse isolamento desse personagem faz com que a gente pense também nesse momento que a gente está passando. Foi publicado originalmente em 2010, a partir do texto escrito pelo próprio Mutarelli. Primeiro foram feitas fotos pelo Flávio Moraes, pelo fotógrafo Flávio Moraes, no próprio apartamento do Mutarelli. E depois, essas fotos foram redesenhadas
pelo Fernando Saik e pelo Olavo Costa. Essa edição tem uma capa dura, sobrecapa, e foi publicada pela Comic Zone. Essa aqui é uma publicação bastante interessante, O Grande Charan. Tá? Uma graphic novel que tem o roteiro do escritor, artista Maurício Oliveira Dias, que está aqui do lado direito, e arte do Alan Alex Alves, do lado esquerdo. Tá? O Alan, ele desenhou as histórias do Mestre Kim, Angélica, né, para a editora Bloch, a Luluzinha Tim, a graphic novel Sangue Bom, né, entre outros trabalhos. O Grande Charan foi publicado pela Veneta, agora, este ano, e o protagonista é um ventríloco que ele quer que tenha continuidade essa arte, né, do ventriloquismo. E essa história conta a vida, a trajetória desse artista e principalmente a velhice dele, e quando ele faz amizade com um jovem que quer seguir nessa área. Tá? O protagonista, ele é bastante depressivo, ele acha que a arte do ventriloquismo vai morrer com ele, ele se questiona muito sobre a sua vida, ele descobre que tem um filho que não conhece. O pós-fácil foi escrito pelo Daniel Salomon Roque, e a partir de cartazes, de matérias publicadas em jornais, textos literários dos séculos XIX e XX, ele fala do ofício dos ventrílocos. Né? Inicialmente, eles se apresentavam como mágicos que emitiam suas vozes de lugar dos próprios corpos. Depois começaram a usar bonecos, tá? E eles se apresentavam em teatros e chegaram até a se apresentar no rádio e na TV. O rádio é uma coisa engraçada, porque as pessoas não estão vendo os bonecos, só ouvindo a voz do artista. Mas esses artistas acabaram só fazendo festas infantis, apresentações em festas infantis. Né? Já houve um declínio dessa arte. É interessante notar que se no começo eles eram bastante criticados como uma arte menor, como se fossem diabólicos por emitir as suas vozes em objetos, depois eles conquistaram o público, né? E houve grandes ventriloquistas ao longo do tempo, e agora eles estão apenas entretendo crianças que ficam correndo, gritando, brigando nas festas de aniversário. A arte é muito boa, preto e branco, tá? A narrativa também. E o Grande Charan, esse ventríloco, é um personagem amargurado, um personagem no final da vida, mas ele é um personagem que a gente quer saber a respeito da história, né, da sua vida, da sua arte. Bom, esses são os quadrinhos nacionais que nos últimos tempos eu li e gostei muito. Eu espero que vocês tomem contato com esses quadrinhos e que tenham a sua própria opinião a respeito
desse material, tá? Não necessariamente podem concordar com a minha análise, né? Mas eu espero que vocês gostem. A gente tem que dar bastante destaque para os artistas e para os quadrinhos brasileiros. Professor Roberto Elísio, eu fiquei bem impressionado com esse último título que você indicou, porque do ponto de vista da comunicação é um mistério entender o sucesso dos ventrílocos, né? Eu lembrei do Edgar Bergen, né? Que tinha o boneco do Charlie McCarthy, né? Que ele fazia um grande sucesso no rádio, né? Pois é. É estranho. É porque naquela época o rádio tinha plateia. Para televisão. Então. Era no rádio. Incrível, né? E fazia sucesso mesmo assim com o público que ouvia em casa, né? E depois ele foi para a televisão, mas o grande sucesso foi no rádio, né? Impressionante. Sim. Isso. Nos Estados Unidos, nos anos 50, tinha na TV americana vários ventrílocos com programas que, na verdade, os bonecos que eram a atração. Os ventrílocos, eles sumiam ali. Quem agia, falava, eram os bonecos. E tem vários filmes, inclusive um dirigido pelo brasileiro Alberto Cavalcanti, em 1945, na Inglaterra, foi o primeiro a mostrar um desses bonecos diabólicos, do ventríloco. Tinha antes também no cinema mudo, mas esse do Alberto Cavalcanti virou um clássico. Um dos episódios de um filme inglês. Esse título aí me chamou a atenção. Bom, professor Roberto, já estamos aqui com o nosso tempo desta edição já esgotada, mas convidamos os nossos amigos aí que estão acompanhando pelo canal a fazerem seus comentários. Se tiverem sugestões também para nós é muito bom, para a gente também ter um diálogo legal aqui dentre os títulos que não conhecemos. Novamente, peço para as pessoas que quiserem se inscreverem, compartilhar com os amigos aí, né? Informar sobre a existência do nosso canal, que cada vez mais está aumentando. E deixo a última palavra ao professor Roberto. Professor Roberto, desses todos que você indicou, você tem um favorito? Não, porque eles são muito diferentes uns dos outros. Muito diferentes, né? Então, a arte é diferente, a narrativa é diferente, os enfoques são diferentes. Então, não tenho um que eu tenha gostado mais do que os outros. São experiências de leitura de quadrinhos que valem a pena, tá? E, na verdade, nem selecionei. Eu peguei na ordem em que eu fui lendo nos últimos tempos. Tá bom, então. Bom, ficamos por aqui, então. O professor Roberto volta em breve para falar mais sobre novidades do mundo dos quadrinhos. Então, até a próxima. Obrigado a todos. Thank you.